Não, espera, é uma armadilha. Eu ouvi eles, disse a moça da limpeza, segurando firme pelo braço o milionário que estava quase saindo para a reunião. Mas qual foi a resposta dele? O desastre pôde ser evitado? Fica para descobrir. O que rolou depois mudou a vida deles para sempre. Num arranha-céu imponente da Avenida Faria Lima, tão alto que quase encostava nas nuvens de São Paulo, estava rolando a assinatura de um contrato que unia continentes. Ao futuro do Grupo Santoro e à nossa nova aliança transcontinental, bradou Juliano Santoro, erguendo uma taça de cristal Baccarat, que custava mais que o aluguel de um ano da maioria dos funcionários dele. O tilintar dos cristais ecoou na sala de reuniões do 50º andar, um espaço que parecia flutuar por cima da cidade. As paredes de vidro davam uma vista panorâmica do caos paulistano, mas o verdadeiro espetáculo estava na mesa de mogno africano. Um contrato encadernado em couro azul marinho, recém-assinado com uma caneta tinteiro de ouro maciço. Juliano, com apenas 32 anos, se sentia o dono do mundo. O terno sob medida trazido direto de Milão, caía perfeito no corpo atlético dele, projetando poder absoluto e intocável. Ele tinha conseguido o que o pai nunca conseguiu: fechar negócio com os irmãos Al-Fayed, os maiores magnatas do petróleo e construção do Oriente Médio. Na frente dele, Malik e Omar Al-Fayed sorriam, com aquela educação fria que só quem negocia impérios há gerações tem. Vestiam ternos ocidentais impecáveis, mas a postura rígida entregava uma tensão escondida, que Juliano, cego pela própria arrogância, interpretou como respeito. É uma honra, Senhor Santoro, disse Malik, o mais velho, com sotaque suave e perfeito. Sua visão para a expansão em Dubai é ousada. Poucos homens têm coragem de arriscar tanto capital numa jogada só. O risco é para quem não sabe o que está fazendo, Malik, respondeu Juliano, tomando um gole de champanhe vintage. Para mim, isso é só o próximo passo lógico. Amanhã, quando as manchetes anunciarem essa fusão, as ações da Santoro vão decolar. Risadas encheram a sala. Os assessores de Juliano, um bando de homens e mulheres de terno cinza, que concordavam com tudo que o chefe falava, se juntaram à celebração com gargalhadas ensaiadas. O ambiente cheirava a sucesso, dinheiro velho e ambição sem limite. Num canto mais afastado da sala, quase camuflada, na sombra de uma planta ornamental, estava Nádia. Ninguém olhava para ela. Para aqueles homens poderosos, Nádia não era gente, era função. Usava o uniforme cinza pérola da equipe de limpeza, avental branco impecável, cabelo preso numa rede invisível. As mãos, vermelhas de tanto produto químico, seguravam uma bandeja prateada, para recolher taças vazias e guardanapos de linho descartados. Nádia tinha 24 anos, mas os olhos escuros carregavam o peso de várias vidas. Fazia turno duplo para mandar dinheiro para a mãe doente e juntar grana para terminar a faculdade de letras. Um sonho que parecia cada vez mais longe, no meio do barulho de aspirador e cheiro de cera pro piso. Ela se movia como fantasma entre os executivos, desviando de cotoveladas e gestos exagerados. Regra de ouro dela: ser invisível. Se não te veem, não gritam com você. Se não te notam, não te demitem. Excelente, bateu palma Juliano, cortando os pensamentos de Nádia. Senhores, o helicóptero tá pronto no heliponto. Tenho reserva no restaurante giratório para comemorar direito. O piloto já tá esperando. Em 15 minutos, a gente brinda lá de cima, com São Paulo inteira aos nossos pés. Será um prazer acompanhar o senhor, disse Omar Al-Fayed, inclinando levemente a cabeça. Juliano virou para assistente pessoal. Se certifique que a imprensa receba o release às 17 horas em ponto. Nem um minuto antes, nem depois. Quero ver a cara dos meus concorrentes quando souberem que os Al-Fayed são meus. Nádia se aproximou da cabeceira da mesa para pegar a garrafa de champanhe vazia. Ficou bem atrás das cadeiras dos irmãos Al-Fayed. A celebração tinha baixado um pouco o volume, enquanto os executivos guardavam pastas e tablets. Foi nesse momento de calmaria relativa, protegido pelo murmúrio geral e pela música ambiente, que Malik se inclinou pro irmão Omar. Os rostos deles endureceram. Os sorrisos sumiram assim que acharam que Juliano estava distraído. Em hidráulica, sussurrou Malik. Voz baixa, gutural, uma serpente venenosa no ar-condicionado. Nádia congelou.
A mão, prestes a pegar uma taça, parou no ar. O mundo ao redor pareceu parar. O brilho das luzes, as risadas distantes, o perfume caro. Tudo sumiu. Só ficou aquela frase ecoando na cabeça dela, ativando uma memória guardada a 7 chaves. Não era possível. Devia ter ouvido errado. Mas Omar respondeu com frieza que gelou o sangue de Nádia. Sim, um acidente lamentável. Nádia sentiu o chão abrir debaixo dos pés. Não era erro, não era confusão. Ela crescerá ouvindo aquelas palavras, aquela cadência, aquela língua antiga, na voz do bisavô, Ibrahim. Quando ele subir no helicóptero, os freios hidráulicos vão falhar, dissera Malik. Sim, um acidente lamentável. A empresa será nossa antes que encontrem o corpo, responderá Omar. O terror atingiu Nádia como um soco. O coração disparou, batendo contra as costelas como pássaro preso. Olhou para Juliano Santoro. O jovem milionário estava de pé, rindo de alguma piada, completamente cego pro fato de que os homens com quem acabará de apertar a mão tinham acabado de assinar a sentença de morte dele. Iam matá-lo ali mesmo, no heliponto do próprio prédio. A mente de Nádia gritou: não se mete, você é ninguém. Se falar, vão te destruir. Lembra da regra, seja invisível. Mas aí a voz do bisavô Ibrahim ecoou na memória dela, clara como se ele estivesse ali do lado. O silêncio diante da injustiça te torna cúmplice, Abibti. O medo é humano, mas a honra é divina. Nádia viu os irmãos Al-Fayed se levantando, colocando de novo a máscara de sócios perfeitos. Juliano indicava o caminho pro elevador privativo, que levava direto pro heliponto. Senhor Santoro, nós não vamos poder acompanhar no helicóptero, porque ainda temos pendências, mas nos vemos lá em cima pontuais. Iremos no nosso carro. Muito bem, cavalheiros. Nesse caso podem ir se retirando. Eu chego num instante, disse Juliano, todo galante. O céu me espera. Enquanto todos saíam, e Juliano esperava a vez dele, Nádia viu um homem marchando para a morte. Largou a bandeja que segurava. O estrondo da prata e do cristal quebrando no mármore foi ensurdecedor. Juliano virou para ela, franzindo a testa, o sorriso de vitória virando careta de irritação. Que diabos, começou Juliano. Nádia não esperou. Não recolheu os cacos, não pediu desculpa. Quebrou o protocolo. Quebrou a invisibilidade. Quebrou a distância que a separava do patrão. Correu até ele. Senhor Santoro, gritou, voz rasgada pela urgência. Não, não sobe. Juliano parou. Que história é essa? Perguntou, voz gelada. Nádia chegou ofegante. E cometeu o pecado capital. Tocou nele. Agarrou a manga do paletó italiano de 5.000 reais. Com as mãos desesperadas. É uma armadilha, suplicou Nádia, olhando direto nos olhos dele, procurando qualquer faísca de humanidade. Não sobe nesse helicóptero, por favor. Me escuta, eles querem te matar. O silêncio que veio depois foi absoluto, denso, cheio de incredulidade. Juliano olhou para a mão dela no braço dele. Olhou a mancha, invisível que o toque deixava na perfeição dele. Depois olhou o rosto suado e assustado dela. Não viu o aviso, só viu a sujeira invadindo o mundo dourado dele. Deu uma risada curta, seca, cruel. Me matar? Repetiu, como se fosse a piada mais idiota do mundo. Do que você tá falando, mulher? Tá bebendo os restos das taças que limpa? Senhor, eu ouvi quando eles falaram em árabe. Insistiu Nádia, lágrimas começando a brotar de frustração. Os irmãos Al-Fayed, que tinham notado a demora de Juliano, voltaram e ouviram tudo em silêncio. Então Malik deu um passo à frente. O rosto era pura ofensa fingida. Senhor Santoro, é esse o tipo de funcionário que o senhor emprega? Perguntou Malik, tom de desprezo refinado. Uma mulher histérica interrompendo seus sócios. Ela se assustou ao vê-los. Tinha sido descoberta pelos possíveis assassinos. Mas já não dava para recuar. Tinha que encarar. Disseram que os freios hidráulicos vão falhar. Disseram que vai ser um acidente. Insistiu Nádia. Senhor, por favor, acredita em mim. Omar Al-Fayed deu uma gargalhada relaxada, balançando a cabeça. Pobre moça, deve estar alucinando com os vapores dos produtos de limpeza. Juliano, isso é vergonhoso. Vergonha. Foi essa palavra que detonou Juliano. Não o perigo, a vergonha de passar vexame. Diante dos novos sócios internacionais. O ego dele inflado e frágil.
Não aguentava uma faxineira questionando o controle dele. Com um movimento brusco e violento, Juliano sacudiu o braço, jogando Nádia para trás. Ela tropeçou e caiu com força no chão duro, batendo o quadril. Tira as mãos de mim, rugiu Juliano, rosto vermelho de raiva. Quem você pensa que é? Uma faxineira acha que sabe o que meus sócios dizem? Você tá louca. Nádia se ergueu pela metade, apoiada nos cotovelos. A dor física apagada pelo terror do que ia acontecer. Não tô louca. Eu sei o que eu vi. Sei porque meu bisavô era. Não me importa quem era seu bisavô, cortou Juliano, apontando o dedo para ela. Me importa que você sujou meu terno e insultou meus convidados. Segurança. 2 seguranças grandalhões de terno preto e fone de ouvido apareceram como se brotassem da parede. Tirem ela daqui, ordenou Juliano, arrumando a lapela com gestos nervosos. E garantam que ela nunca mais pise nesse prédio. Tá demitida. Demitida. Os seguranças agarraram Nádia pelos braços, erguendo ela do chão como se fosse boneca de pano. Me soltem, gritou Nádia, se debatendo em vão. Senhor Santoro, eu imploro. Vai morrer. Não sobe, é armadilha. Juliano virou para os alfaiate, recuperando a compostura com esforço visível, forçando o melhor sorriso de desculpas. Cavalheiros, peço perdão. É difícil achar bom serviço hoje em dia. Gente pobre sempre querendo drama para chamar atenção. Não se preocupe, Juliano, disse Malik. Sorriso que não chegava nos olhos. Dado o incidente, para te deixar mais tranquilo, vamos te acompanhar até o helicóptero. Os 3 homens entraram no elevador. Juliano apertou o botão do heliponto. As portas de aço polido começaram a fechar devagar, virando espelho que refletia a cena final. Nádia sendo arrastada para a saída de serviço, gritando verdades que ninguém queria ouvir. Senhor Santoro. Foi o último grito desesperado de Nádia, antes das portas selarem, levando Juliano pro caixão vertical dele. Juliano suspirou, olhando o reflexo no metal. Que loucura, murmurou. De verdade, que loucura. Sim, concordou Omar, olhando os números subindo. Uma pena que as pessoas não saibam qual é o lugar delas. Enquanto o elevador subia pro céu nublado, levando Juliano pro destino fatal. No corredor de baixo, Nádia lutava contra os seguranças. Lágrimas corriam pelo rosto dela, não pela demissão, não pela humilhação, mas pela impotência de saber a verdade e ser condenada por ela. Os seguranças a empurraram para a porta da escada de emergência. Cala a boca, louca. Tem sorte do patrão não chamar a polícia, resmungou um deles. Nádia ficou ali no patamar frio da escada, eco dos próprios gritos ainda vibrando. Doía o corpo, queimava o orgulho, mas pesava mais o coração. Podia ir embora, abraçar a mãe, esquecer aquele arrogante, que a tratara como lixo. Ele escolhera o destino, zombara dela. Merecia o que ia acontecer, mas aí fechou os olhos e viu o rosto de Ibrahim. Viu as mãos enrugadas virando páginas de livro velho em árabe. Lembrou o que ele dizia sobre o valor da vida. Qualquer vida, até a de quem não merece. Nádia olhou pro teto de concreto, que a separava do heliponto. Ouviu bem fraco o som das hélices começando a girar. Não posso deixar ele morrer, pensou. Mesmo se me odeie e mesmo se tenha me demitido. A consciência dela era o único bem que tinha, e valia mais que todos os milhões do Santoro. Enxugou as lágrimas com as costas da mão suja. Os olhos endureceram. A menina assustada sumiu. No lugar dela ficou a descendente de uma linhagem que sobrevivera a guerras e desertos. Se não escutavam pelo amor, escutariam pela força. Nádia olhou para a parede. Ali, atrás de um vidro vermelho, estava a alavanca do alarme de incêndio. Acha que tô louca, Juliano? Sussurrou pro vazio. Pois vai ver do que uma louca é capaz. Com um gesto decidido, quebrou o vidro com o cotovelo. O alarme de incêndio explodiu, vibrando até os dentes de Nádia. Segundos depois, os sprinklers do teto acordaram. Não foi chuvisco, foi dilúvio industrial, de água gelada e suja das tubulações, que caiu no corredor de serviço, encharcando Nádia até os ossos num instante. Os seguranças que segundos antes a empurravam ficaram paralisados pelo caos repentino. As luzes brancas piscaram e viraram estrobos vermelhos girando loucos, pintando as paredes de sangue. O que você fez, maluca?
gritou um segurança, limpando água dos olhos e se jogando em cima dela. Ativou o alarme geral. Nádia não resistiu. Deixou ser agarrada, sentindo a água fria grudar o uniforme na pele, como segunda camada de vergonha. Doía o cotovelo onde batera no vidro. Um fio de sangue misturava com a água no braço. Mas uma calma estranha tomou o peito dela. Ela tinha feito. O helicóptero não ia decolar. Os protocolos dos arranha-céus eram rígidos, com alarme de incêndio ativo. Elevadores travavam ou desciam protero automático, e qualquer operação aérea no heliponto era proibida, por risco de correntes térmicas ou fumaça. Juliano Santoro não voaria hoje. Ele ia odiá-la, processá-la, talvez mandar prender, mas estaria vivo para fazer isso, enquanto o segurança algemava com abraçadeiras plásticas, apertando com raiva desnecessária. A mente de Nádia viajou no tempo. O cheiro de água rançosa e metal oxidado sumiu, substituído pelo aroma quente de cardamomo e tabaco de narguilé. Ela estava de novo na sala pequena da infância, sentada no tapete gasto aos pés da poltrona de veludo verde do bisavô Ibrahim. Ibrahim não era rico em dinheiro, mas era milionário em histórias. Chegará ao Brasil só com uma mala de couro e domínio de 5 idiomas, que ajudaram a sobreviver num mundo hostil. Mãos manchadas de tinta, olhos cor de azeitona preta, cheios de inteligência e saudade. Gido dizia a pequena Nádia de 6 anos, traçando letras árabes num caderno velho. Por que eu tenho que aprender isso? Na escola ninguém fala assim. Riem de mim. Ibrahim deixava o narguilé de lado e a colocava no colo, mãos grandes e calejadas, abraçando com ternura infinita. Nádia, a Bibiti, voz profunda como tambor distante. Riem porque têm medo do que não entendem. A língua não é só para pedir pão ou água. A língua é a chave da verdade. Se você fala a língua do seu inimigo, ele já não é inimigo, é só homem pelado com segredos, que acha que ninguém escuta. O velho virava a página do livro e apontava uma frase antiga. Escuta bem, luz dos meus olhos. Quem conhece a língua de um povo, fica protegido da maldade dele. Protegido? Sim. A ignorância é venda nos olhos, menina. O conhecimento é a espada que corta a venda. Nunca se envergonhe de quem você é, nem de onde vem. Seu sangue cruzou desertos e mares. Você tem a força dos cedros do Líbano na espinha. Mesmo que o mundo te obrigue a ajoelhar para limpar o chão deles, seu espírito fica de pé. A lembrança era tão viva, que Nádia quase sentia a mão do bisavô no ombro. Ele morrera anos atrás. Mas o legado dele, aquele conhecimento inútil, que as amigas zoavam, acabará de virar a arma mais poderosa dentro do grupo Santoro. Um puxão forte trouxe ela de volta. Anda, rosnou segurança, empurrando para a escada. O chefe da segurança quer te ver lá embaixo. Vai pagar cada centavo do prejuízo. E reza para não cobrarem a operação dos bombeiros. Nádia desceu tropeçando. Água pingando do cabelo, embaçando a vista. Não ligava pro dinheiro, não tinha nada que pudessem tirar, exceto a dignidade. E essa ela já tinha empenhado, para salvar um homem que a olhava como inseto. Enquanto isso, 49 andares acima, o caos era de luxo destruído. O elevador privativo de Juliano parou com tranco brusco. Entre o 48º e o 49º andar, as luzes elegantes apagaram. Vieram luzes de emergência. Voz sintética calma anunciou. Atenção, alarme de incêndio ativado. Protocolo de segurança em curso. O elevador descerá ao térreo. Mantenham a calma. Puta que pariu, gritou Juliano, socando a parede de aço com o punho. O champanhe no estômago revirou. Não acreditava. O momento mais alto da carreira dele, a saída triunfal pro céu, interrompida por um alarme idiota. Lamento muito, cavalheiros, disse Juliano, virando pros irmãos Alfaies, voz tensa no espaço apertado. Deve ser erro técnico, sensor defeituoso. Quando descermos, cabeças vão rolar. Malik Al-Fayed não parecia irritado. Na verdade, parecia estranhamente tenso. Mas não pelo alarme. Trocou olhar rápido com Omar. O plano do helicóptero tinha ido pro saco. A falha hidráulica programada não ia acontecer, se a nave não decolasse. Inconveniente, disse Omar, alisando o terno. Mas segurança em primeiro lugar, né, Juliano? Claro, respondeu Juliano, forçando o sorriso. É só atraso.
Vamos de carro. Meu motorista leva a gente pro restaurante. Nada vai estragar essa noite. O elevador começou a descer devagar demais pro gosto de Juliano. Cada andar perdido era mais um minuto de humilhação. Mais um minuto em que a imagem de controle absoluto dele desmoronava na frente dos novos sócios. E no fundo da mente uma dúvida irritante cutucava. Aquela moça, a faxineira, gritara algo sobre a armadilha. Falará do helicóptero. E minutos depois o alarme toca exatamente para impedir a decolagem. Coincidência? Pensou Juliano cerrando o queixo. Ela é ressentida. Fez de propósito. Sabia que eu ia subir e ativou o alarme para estragar minha noite. Vai desejar não ter nascido. Quando as portas finalmente abriram no lobby principal, a cena era dantesca. O saguão de mármore branco, normalmente templo de silêncio e elegância, virara pandemônio. Centenas de funcionários evacuavam o prédio, encharcados pelos sprinklers, que transformaram o átrio numa piscina escorregadia. Sirenes de bombeiro já se aproximavam pela Faria Lima. Juliano saiu do elevador ladeado pelos alfaiate. O terno italiano dele estava seco, o elevador era hermético, mas o humor estava encharcado de raiva. Quero o responsável. Gritou Juliano, voz ecoando no barulho da multidão. Quero saber quem ativou esse alarme. O chefe de segurança, cara de bulldog, correu até ele chapinhando na água, segurando alguém pelo braço. Senhor Santoro, a temos. Pegamos ela na caixa de alarme do 50º andar. Quebrou o vidro. Juliano baixou o olhar. Ali, encharcada, tremendo de frio, mas com a cabeça erguida, tava Nádia, uniforme cinza grudado no corpo, revelando fragilidade, mas os olhos negros queimando com intensidade, que o desconcertou por um segundo. A raiva de Juliano explodiu. Esqueceu dos sócios, do protocolo, do público. Você, berrou, avançando até centímetros do rosto dela. Se dá conta do que fez? Sabe quanto custa parar esse prédio 1 hora? Milhões. Causou prejuízo milionário. Só por um chilique de menina pobre. Nádia não recuou. Água pingava do nariz e queixo, misturando com lágrimas que se negava a derramar de novo. Não foi chilique, disse ela, voz firme apesar dos dentes batendo. Salvei sua vida. Cala a boca. Juliano ergueu a mão como se fosse bater, mas parou no último segundo, consciente das câmeras e testemunhas. Você tá doente. Inventa conspiração de filme para se sentir importante. Me salvar? O único que fez foi assinar sua prisão. Malik e Omar se aproximaram devagar, observando com cautela. Juliano, disse Malik, mão no ombro do milionário. Calma, não vale a pena. É só uma funcionária descontrolada. Deixa com a polícia e vamos embora. O carro deve estar esperando. Juliano respirou fundo, tentando acalmar o coração disparado. Tá certo, disse, alisando o paletó. Levem ela. Polícia que se encarregue. Quero denúncia por dano ao patrimônio. Imprudência temerária. E o que mais conseguirem inventar. Para ela passar um tempão atrás das grades. Os seguranças puxaram Nádia para a saída, onde luzes azuis das viaturas já piscavam nos vidros molhados. Nádia sentiu o pânico invadir. Se a levassem agora, Juliano ia com eles. Helicóptero falhou, mas iam achar outro jeito. Matariam no carro no jantar amanhã. E ela ia apodrecer na cadeia. Sabendo que o sacrifício tinha sido em vão. Tinha que fazer algo. Tinha que provar que não estava louca. Lembrou das palavras exatas que Omar dissera com arrogância na sala, quando os seguranças a arrastavam perto dos irmãos Al-Fayed. Nádia fincou os calcanhares no chão molhado. Freou de repente. Virou a cabeça e olhou direto nos olhos de Omar. E gritou, não em português, mas na língua dos reis do deserto, com pronúncia perfeita que Ibrahim gravara fogo na alma dela. Sukut al-Malik saia com Subu, al-Dibawa. A frase cortou o ar úmido do lobby. Mais afiada que faca. A queda do rei será a ascensão dos chacais. O efeito foi imediato e devastador. Omar Al-Fayed parou como se tivesse levado tiro invisível. O rosto, sempre controlado, empalideceu de golpe. Malik virou bruscamente. Olhos se abrindo em choque e perigo reconhecido. Juliano, que estava quase saindo pela porta giratória, parou também. Não entendia as palavras, mas entendia a reação. Viu o medo nos olhos dos sócios. Viu a arrogância de Omar desmoronar por uma fração de segundo. O silêncio caiu no lobby, só quebrado pelo gotejar constante da água. Juliano virou devagar para Nádia. Ela estava ali, respirando pesado.
segurada pelos seguranças, mas olhar cravado nos árabes, desafiante e poderosa. O que você disse? Perguntou Juliano, voz só sussurro. Nádia não olhou para Juliano. Manteve os olhos em Omar, sustentando o duelo. Pergunta para eles, Senhor Santoro. Respondeu em português, voz clara. Pergunta o que significa. É o que eles disseram quando acharam que a faxineira ignorante não escutava. Omar recuperou a compostura, mas uma gota de suor traiçoeira escorreu pela testa. Ela tá falando bobagem numa língua que não conhece, Juliano. São sons sem sentido. Vamos embora. Mas Juliano Santoro não chegará ao topo sendo burro. Era arrogante, sim, mas tinha instinto de tubarão. E o instinto acabará de sentir sangue na água. A reação de Omar fora visceral demais, real demais. Juliano olhou para os sócios. Depois para Nádia, a mulher encharcada e humilhada, que acabará de lançar uma maldição antiga. E pela primeira vez naquela noite, a dúvida fria se enroscou no coração dele. Soltem ela, ordenou Juliano para os seguranças. Mas, senhor, protestou o chefe. Eu disse para soltar, gritou Juliano. Os seguranças largaram. Nádia esfregou os pulsos doloridos. Mas não correu. Ficou ali de pé na poça da própria desgraça, esperando o veredicto. Ninguém sai ainda, disse Juliano. Olhar oscilando entre os árabes e a funcionária. De repente fiquei muito curioso sobre idiomas. Seus olhos cinzentos, normalmente frios e calculistas, agora escaneavam os rostos dos sócios, com precisão de laser procurando rachaduras no aço. Omar deu risada nervosa, som curto que morreu rápido. Por favor, Juliano, disse Omar, recuperando o tom superior. Isso é ridículo. A moça tá repetindo frases de filme de terror barato. Sons guturais sem sentido. Vamos deixar uma funcionária maluca interromper uma aliança de bilhões? Malik deu passo à frente, impondo presença física entre Juliano e Nádia. Postura rígida, ameaçadora. É uma ofensa, senhor Santoro, disse Malik, voz grave. Na nossa cultura, uma mulher de serviço gritar assim é motivo de castigo severo. Se você não controla seu pessoal, talvez a gente precise repensar nossa visão sobre sua liderança. Era ameaça velada, tática clássica de negociação. Atacar o ego para distrair. Qualquer outro dia Juliano cairia. Mandaria levar Nádia para mostrar poder. Mas hoje não era qualquer dia. Hoje o instinto de sobrevivência dele gritava mais alto que as sirenes. Ele vira o medo nos olhos de Omar. Fora só um lampejo. Mas Juliano não chegará ao topo ignorando detalhes. Ninguém sai ainda, disse Juliano, ignorando a ameaça de Malik. Tirou o celular, aparelho criptografado top de linha, e mandou mensagem rápida. Capitão, mudança de plano. Alarme de incêndio bloqueou decolagem. Quero revisão completa da aeronave, especialmente sistema hidráulico dos freios e rotor principal. Relatório em 10 minutos. Não toque em nada, só inspecione. A tensão nos ombros de Omar era visível. Malik mantinha cara de pôquer, mas mãos fechadas em punho nas laterais. Isso é insulto, disse Malik baixo. Revisar seu próprio helicóptero, baseado em delírio de empregada. Estamos indo, Juliano. O negócio segue de pé, mas nossa paciência acabou. Os irmãos viraram para a saída, onde limusine e escolta certamente esperavam. Esperem. A voz de Juliano foi chicote. Estamos te retendo? Perguntou Omar, virando incrédulo. Estou convidando, corrigiu Juliano, sorriso gélido. Tínhamos jantar marcado, lembram? No restaurante giratório. Helicóptero não pode voar, mas meu carro tá na porta. Vamos juntos. Já dissemos que iríamos no nosso veículo, disse Malik rápido. Insisto. Juliano avançou, invadindo o espaço pessoal deles. É minha cidade, minha comemoração, meu carro blindado. Deveriam se sentir seguros. A não ser que tenha algo mais para se preocupar. A insinuação ficou no ar. Malik entendeu que não tinha escolha. Se recusassem agora, suspeita de Juliano virava certeza. Tinham que jogar, subir no carro, manter calma. E ativar plano B, emboscada na marginal. Tá bem, disse Malik, ajustando gravata com gesto seco. Vamos acabar com essa palhaçada. Mas te aviso, Juliano. Depois dessa noite, o preço da nossa aliança sobe bastante. Por essa falta de respeito. Leva em conta, respondeu Juliano. Fez gesto pro chefe de segurança. Tragam ela sem algemas. Ela não vai fugir. Nádia sentiu pernas falharem. Subir num carro com os homens que queriam matar o chefe. E com o chefe que a desprezava. Era loucura. Era entrar na boca do lobo.
Mas ao olhar Juliano, viu algo novo nos olhos dele. Não era mais só arrogância, era cálculo, dúvida. Tava usando ela sim, mas também protegendo do jeito torto dele. Caminha, sussurrou o segurança, empurrando suave para a porta giratória. Saíram do prédio para a noite fresca da cidade. A chuva dos sprinklers parara, mas o asfalto brilhava sob luzes de neon e faróis. Na entrada principal, o Maybach preto blindado de Juliano esperava, motor ligado, como fera adormecida. O motorista Vitor, homem forte, abriu a porta traseira. Vitor, disse Juliano se aproximando. Rota cênica pro restaurante. Quero privacidade. Sobe o painel divisório. Sim, senhor. Juliano parou antes de entrar e olhou Nádia tremendo de frio na calçada. Entra. Senta no banco retrátil na nossa frente. E não fala nada a menos que eu mande. Nádia obedeceu. Entrou no luxo do carro, sentindo-se dolorosamente fora de lugar. Cheiro de couro novo e ar-condicionado a envolveu. Sentou no banco pequeno contra o sentido da marcha. Joelhos juntos, ocupando o mínimo possível. Os irmãos Alfaeda entraram depois, sentando no banco principal de couro bege. Juliano sentou do lado deles. A porta fechou com som pesado e hermético, selando todos numa cápsula de silêncio e tensão. O carro arrancou suave, deslizando pelo trânsito da cidade. Dentro, o clima era irrespirável. Malik e Omar olhavam janela, evitando o olhar de Nádia, que os encarava fixo do canto dela. Juliano tirou garrafa d'água da mini geladeira, bebeu gole longo, observando os sócios por cima da borda. Tem uma cultura fascinante, disse Juliano, quebrando o silêncio de repente. Sempre admirei a complexidade da língua de vocês. Dizem que o árabe tem centenas de palavras para camelo, mas também centenas para traição. É verdade, Malik? Malik virou cabeça devagar, olhos como pedra de obsidiana. O árabe é língua de poetas e guerreiros, Juliano. Temos palavras para tudo que importa na vida. Lealdade é uma delas. Lealdade, repetiu Juliano, saboreando a palavra. Conceito caro hoje em dia. Nádia viu Omar meter mão discreta no bolso, tirar celular. Movimentos lentos, tentando não chamar atenção. Dedos voaram na tela, escrevendo mensagem rápida. Nádia sabia o que estava rolando. Estavam coordenando. Helicóptero falhou. Então ativavam próxima fase. Tinha que avisar Juliano. Mas ele mandara silêncio. Se falasse agora sem prova, os Alfaed negariam tudo, e Juliano podia perder a paciência que restava. Tinha que esperar e escutar. De repente, celular de Omar vibrou suave. Ele leu resposta, e sorriso quase imperceptível curvou os lábios. Guardou o telefone, e olhou Malik, aceno leve. Malik relaxou visivelmente. Suspirou, recostou no banco. Juliano, lamento nossa reação anterior. Foi momento tenso. Entendemos que precisa tomar precauções. Mas essa moça é problema. Deveria deixá-la na próxima esquina. Ela fica, disse Juliano firme, até eu receber relatório do mecânico. Como quiser, disse Malik indiferente. Mas quando chegarmos na Marginal Pinheiros, o sinal some. Espero que seu mecânico ligue antes. Nádia sentiu arrepio. A Marginal estava a poucos quilômetros. Era longa, escura, ponto cego para comunicação e câmeras. Se iam fazer algo, seria lá. Olhou Juliano, tentando passar urgência com o olhar. Juliano captou. Teve segundo de comunicação silenciosa. Ele viu o pânico renovado nela. Viu o aviso. Juliano olhou para frente, pro painel que separava do motorista. Apertou o botão no apoio de braço, que ativava intercomunicador com Vitor. Vitor, quanto para Marginal? 2 minutos, senhor, respondeu voz do motorista. Juliano assentiu. Virou pros Alfaete com sorriso sem dente. Sabe, tô pensando no que ela falou dos chacais e dos reis. Curioso. Meu pai sempre dizia que nos negócios não tem amigo, só interesse alinhado. Seu pai era homem sábio, disse Omar, olhando o relógio. Mas às vezes interesse muda. Exato, disse Juliano. Interesse muda, e rota também. Apertou o botão do intercomunicador de novo. Vitor, não pega Marginal. Desvia pela Paulista. Quero ver a cidade. Os rostos de Malik e Omar mudaram na hora. Máscara de calma rachou. Isso vai atrasar 20 minutos, protestou Omar, voz subindo o tom. Temos fome, Juliano. Marginal é mais rápida. Não tenho pressa, respondeu Juliano, observando reação com fascínio clínico. Por que tanta urgência para entrar numa via escura?
Medo da luz? Malik inclinou para frente, mão deslizando pro interior do paletó. Juliano, para de brincadeira. Pega marginal. É questão de segurança. Não gostamos de ficar expostos em avenida aberta. Nádia viu o movimento da mão de Malik. Viu o volume sob tecido fino do terno. Não era carteira, era a arma. Ele tá armado, gritou Nádia, quebrando o silêncio. Tudo aconteceu num segundo. Malik sacou pistola preta com silenciador. Juliano, por reflexo puro, jogou pro lado. Mas espaço era pequeno. Vitor, gritou Juliano. O carro guinou violento. Vitor, ouvindo o caos, girou o volante bruscamente. Maybach pesado derrapou, jogando todos pro lado. Tiro de Malik saiu desviado, acertando o banco de couro onde segundos antes estava peito de Juliano. Som abafado, puff, absorvido pelo isolamento. Nádia foi jogada contra a porta. Omar jogou em cima de Juliano, tentando segurar para irmão mirar de novo. Mate ele agora, gritou Omar em árabe. Mate antes da Paulista. Juliano lutava socando, chutando. Mas eram 2 contra 1 em espaço apertado. Malik ergueu arma de novo, mirando cabeça de Juliano. Nádia não pensou. Não tinha tempo para medo, só pra ação. Viu garrafa d'água de vidro grosso, que Juliano deixará no porta-copos. Agarrou com as 2 mãos. E, com um grito que vinha das raízes dos ancestrais, lançou pra frente. Esmagou base da garrafa no pulso de Malik. Com toda a força. Ouviu estalo de osso. Malik urrou de dor, arma caiu no chão do carro. Dirige, Vitor, tira a gente daqui, gritou Juliano, se livrando de Omar com cotovelada brutal no nariz. Carro acelerou, motor V12 rugindo como dragão acordado. Nádia jogou no chão, procurando arma entre pés dos homens em luta. Mãos tocaram metal frio. Peguei, ofegou Nádia. Ergueu pistola, mãos tremendo, mas apontou direto pro peito de Malik. Sentem, gritou Nádia, surpreendendo-se com própria ferocidade. Sentem e não se mexam. Ou juro que atiro. Malik e Omar congelaram. Olharam para a faxineira, a mulher invisível, que agora segurava as vidas deles na ponta do cano. Olharam para Juliano, que esfregava pescoço machucado. Olhar de fúria assassina. Interior do Maybach blindado. Virar a panela de pressão, ar sólido. Vitor dirigia com nós dos dedos brancos no volante, desviando do trânsito da Paulista. Em velocidade que desafiava a física, mas com precisão cirúrgica. Na cabine traseira tempo parou. Nádia, a mulher que horas antes limpava impressões digitais daquela mesma mesa de mogno, agora segurava a Glock 17 com as 2 mãos. Dedos vermelhos de cloro e trabalho duro, tremiam visivelmente na empunhadura de polímero preto. Mas cano não oscilava, apontava coração de Malik Al-Fayed, que segurava pulso quebrado, rosto contraído de dor e ódio puro. Juliano Santoro respirava difícil, esfregando garganta com marcas vermelhas dos dedos de Omar. Olhou para Nádia. Viu ela de verdade pela primeira vez. Não viu uniforme cinza, avental manchado, cabelo bagunçado. Viu guerreira que surgira do nada, para se colocar entre ele e a morte. Ninguém se mexe, repetiu Nádia, voz quebrada pela adrenalina, mas carregada de autoridade, que não vinha de contrato, vinha de sangue. Senhor Santoro, pega o celular do Omar. Omar Al-Fayed congelado com mãos meio erguidas. Tentou protestar. Abaixe essa arma, menina estúpida, antes de cometer erro que vai pagar com a vida. Cala a boca, gritou Nádia. Senhor Santoro, o telefone ali é prova. Estavam coordenando ataque na marginal. Juliano jogou em cima de Omar, arrancou o telefone da mão. Magnata árabe tentou resistir, mas Juliano, movido por fúria fria, deu soco seco na barriga que deixou sem ar. Juliano desbloqueou tela. Omar não tivera tempo de travar após última mensagem. Tá em árabe, disse Juliano, olhando caracteres incompreensíveis brilhando na tela. Não entendo nada. Nádia, sem tirar cano do peito de Malik, desviou o olhar para a tela que Juliano segurava na frente dela. Olhos percorreram mensagens. Sentiu náusea profunda com frieza das palavras? Planejamento burocrático de assassinato. Última mensagem enviada há 2 minutos diz. Traduziu Nádia. O que significa? Juliano olhou Omar com olhos prometendo vingança terrível. Significa. A armadilha tá pronta na marginal. Equipe B espera nosso sinal. Não deixem ninguém vivo. Silêncio que encheu o carro foi mais pesado que chumbo. Juliano leu mensagem anterior de Malik para Omar. E essa? O idiota mudou rota.
Improvisem. Usem agora. Façam parecer assalto que deu errado. Juliano recostou no banco, sentindo realidade bater como trem de carga. O idiota, sussurrou Juliano. Assim me chamavam. Enquanto eu brindava com meu champanhe. Virou para Malik, que gemia abraçando o pulso quebrado. Assalto que deu errado. Iam me matar e jogar meu corpo na marginal como lixo, né? Depois de assinar contrato, depois de dar acesso às minhas contas. São negócios, Juliano cuspiu Malik. Dor quebrando máscara de civilidade. Sempre foram negócios. Sua empresa tá super alavancada. Precisava do nosso capital. Nós só precisávamos da sua infraestrutura. Você virou obstáculo desnecessário. Por quê? Perguntou Juliano, curiosidade mórbida. Podiam ter comprado a empresa. Porque orgulho é caro. Interveio Omar, recuperando a arrogância apesar de desarmado. Você não vendia. Queria ser sócio. Queria sentar à mesa como igual. Mas você não é igual, Santoro. É criança brincando com dinheiro novo. Nós somos donos da história. Donos da história? Voz de Nádia cortou como lâmina. Baixou a arma ligeiramente. Dedo ainda no gatilho. Olhou para os dois com desprezo e pena profunda. Vocês não são donos de nada, disse Nádia em árabe. Pronúncia perfeita e afiada. Falam de linhagem e história. Mas esqueceram primeira lição do deserto. Achar a Flaef Idam, Baef e Afal? A honra não tá no sangue, tá nos atos. Omar olhou atônito. Não pela arma, mas pela pureza do sotaque. Era sotaque dos antigos poetas, dos eruditos. Não dialeto de rua. Quem é você? Sussurrou Omar. Como conhece nossa língua melhor que nossos próprios filhos? Sou Nádia. Sou bisneta de Ibrahim Al-Khatib, homem que fugiu da terra de vocês. Porque homens como vocês, chacais disfarçados de reis, queimaram o lar dele por poder. Ele limpou o banheiro nesse país 40 anos. Pra nossa família comer. Mas ele era mais rei que vocês dois juntos. Porque nunca precisou matar para se sentir grande. Juliano observava Nádia. Naquele momento a faxineira sumiu de vez. Hierarquia do mundo inverteu dentro daquele carro. O milionário e os magnatas viraram espectadores. A mulher de uniforme sujo era a única com verdade e força moral. De repente, celular de Omar tocou, chamada entrante. Nome na tela, equipe B. Carro seguia voando pela Paulista, longe da marginal, mas perigo não passará. Se equipe B percebesse falha, viria atrás. Atende, disse Juliano, pegando o telefone. Põe no viva voz. Se falar uma palavra em código, se tentar alertar, juro que deixa ela atirar. E acredita, Omar, ela tem mais motivo para isso que eu. Omar olhou a arma nas mãos de Nádia. Viu tremor, sim, mas também determinação de quem protege algo sagrado. Não era arma de mercenário, era arma de justiceira. Isso deu medo nele. Omar deslizou o dedo, atendeu. Sim, senhor. O alvo não entrou na marginal. O vemos na Paulista. Procedemos interceptação. Estamos a 2 minutos. Voz do outro lado era profissional militar. Juliano olhou Nádia. Ela sentiu, entendendo cada palavra. Diz para abortar, sussurrou Juliano, pressionando o cano da pistola que tomara de Nádia, contra a perna de Omar. Omar engoliu seco, suor escorrendo testa. L, disse Omar ao telefone, voz trêmula. Erro no plano. Mutavakif, abortem operação. Ona Cortu, Insib, não abortem. A polícia. Retirem-se. Sidarva Albaria. Senhor, temos visual. Podemos neutralizar agora. Cutil, gritou Omar. É ordem. Voltem à base. Mafon. Nansaib. Entendido. Retirando. Chamada cortou. Juliano soltou o ar que segurava nos pulmões. Deixou cair contra encosto, passando pistola para a mão esquerda. Vitor, disse ao intercomunicador. Escutou isso? Alto e claro, senhor, respondeu voz tensa do motorista. Já alertei segurança privada da mansão e PM. Esperam a gente no quilômetros 40. Estamos seguros. A palavra seguros pareceu quebrar feitiço, que mantinha Nádia de pé. A adrenalina abandonou o corpo dela de golpe, deixando vazia, exausta, aterrorizada pelo que fizera. Tinha batido em homem, apontado arma, tomado controle de situação de alto risco. A arma escorregou dos dedos, caiu no tapete de lã do carro. Nádia cobriu o rosto com mãos e começou a soluçar. Não lamento de fraqueza, liberação de tensão insuportável. Juliano olhou para os alfaied, encolhidos no canto, derrotados e humilhados. Depois olhou Nádia.
Devagar, Juliano inclinou para frente. Recolheu pistola, travou. Então fez algo que nunca fizera na vida. Tirou o paletó, aquele italiano de R$ 5.000, que tanto se preocupará em manchar horas antes, e colocou nos ombros da faxineira. Nádia, disse Juliano, voz suave, sem traço de arrogância habitual. Me olha. Nádia ergueu cabeça. Olhos vermelhos, rosto manchado de lágrima e sujeira. Me desculpa, senhor, sussurrou. Me desculpa, não queria causar problema. Só não queria que morresse. Problema? Juliano deu risada incrédula, quase histérica. Nádia, você acabou de salvar minha vida, minha empresa, e provavelmente minha alma. Me deu a lição de humildade mais brutal da história. Virou para os alfaiades. Olhem para ela, ordenou, voz endurecendo como aço. Olhem bem, porque essa mulher que vocês chamaram de louca, que eu desprezei, vale mais que todo o petróleo de vocês. Vocês têm dinheiro, mas são pobres. Ela não tem nada. E acabou de mostrar o que é riqueza de verdade. O carro desacelerou. À distância, luzes azuis e vermelhas das viaturas iluminavam a noite, esperando no acostamento. Era fim da viagem? Mas começo de algo diferente. Juliano olhou Nádia de novo. Me disse que seu bisavô te ensinou. Que idioma é chave da verdade? Nádia assentiu, enxugando lágrimas com manga de seda do paletó dele. Ele tinha razão, disse Juliano. Eu tava surdo a vida inteira, Nádia. Ouvia a bajulação, ouvia a mentira. Ouvia o que queria ouvir. Mas hoje, graças a você, finalmente ouvi a verdade. O carro parou. Vitor abriu porta de fora. Ar fresco da noite entrou na cabine, limpando o cheiro de medo e violência. Juliano saiu primeiro. Policiais aproximaram com armas em punho, apontando pro carro, confusos. Abaixa a arma, gritou o oficial, ao ver pistola na mão de Juliano. Juliano ergueu mãos, deixando a arma no chão com cuidado. Tranquilos, sou Juliano Santoro. Os homens no banco traseiro são criminosos internacionais. Tentaram me assassinar. Tenho confissões gravadas nos celulares deles. Predam os dois. Enquanto policiais tiravam Malik e Omar, algemando e lendo direitos. Em meio a gritos de imunidade diplomática, Juliano ficou junto à porta aberta do carro. Estendeu mão para Nádia. Vem. Nádia pegou a mão dele. Contato quente e firme. Juliano ajudou ela a sair, pisando no acostamento da rodovia. Sob lampejo das sirenes, Juliano Santoro e Nádia, bisneta de Ibrahim, viram levar os reis destronados. Sabe o que é mais irônico? Disse Juliano, olhando o horizonte onde luzes da cidade brilhavam. Passei anos procurando sócios que falassem meu idioma. Ganância, poder, conquista. E a única sócia que valia a pena tava limpando minhas pegadas em silêncio. Virou para ela. Tenho uma pergunta, Nádia. E quero a verdade. Por quê? Depois de como te tratei. Depois que te demiti. Depois que te humilhei na frente de todo mundo. Podia ter deixado eu subir naquele helicóptero. Podia ter ido para casa. E se livrado de um chefe tirano. Podia ter se recusado a entrar no carro comigo. Por que arriscar a vida por mim? Nádia olhou o céu noturno. Pensou em Ibrahim. Pensou na guerra da qual ele fugira. E no que ele sempre dizia. Sobre o valor da vida, qualquer vida. Até de quem não merece. Porque meu bisavô me ensinou uma última coisa, Juliano. Disse Nádia suave. Juliano esperou fascinado. O que foi? A generosidade não é dar o que sobra. É dar o que você precisa. Eu precisava do meu orgulho. Precisava da minha segurança. Mas o Senhor precisava da sua vida. E a vida de um homem, qualquer homem. Vale mais que meu orgulho. Juliano ficou sem palavras. Sentiu nó na garganta, que nenhuma negociação milionária provocara. Percebeu o quanto era pequeno, parado ao lado de uma giganta. Obrigado. Foi só o que conseguiu dizer, e pela primeira vez na vida, a palavra não soou vazia. Um oficial se aproximou com prancheta. Senhor Santoro, precisamos de depoimento de todas as testemunhas. Quem é a senhorita? Faz parte da segurança? Juliano olhou Nádia, envolvida no paletó dele. Queixo erguido apesar do cansaço. Não, oficial, disse Juliano. Mão protetora nas costas dela. Ela não é segurança. Ela é minha salvadora. E a partir dessa noite, minha assessora principal. Tratem ela com respeito que uma rainha merece. O chefe de polícia se aproximou de Juliano, fechando prancheta. Temos tudo o que precisamos por hora, senhor Santoro. As gravações nos celulares são condenatórias. Com seu depoimento e o da senhorita.
Olhou Nádia com respeito. Não acho que esses dois vejam luz do sol tão cedo. Acusações vão de conspiração para assassinato a terrorismo corporativo. Obrigado, capitão, disse Juliano, voz rouca. Se certifiquem que não tenham acesso a advogado. Até eu falar com minha equipe jurídica. Quero que apodreçam. O oficial assentiu e se afastou. Juliano ficou sozinho com Nádia no acostamento. Rodeados pelo barulho distante do tráfego e cheiro de asfalto úmido, Juliano virou para ela, olhou de verdade, despojada da invisibilidade. Viu manchas de água no uniforme cinza, mãos vermelhas de trabalho duro, cansaço nos olhos escuros, e sentiu onda de vergonha tão profunda que teve que desviar olhar por segundo. Nádia, disse Juliano suave. Ela ergueu cabeça assustada, como se esperasse bronca. Senhor. Para de me chamar de senhor, pediu Juliano, passando mão no rosto cansado. Por favor, depois dessa noite, acho que o título me fica grande. Nádia não respondeu, só ajustou o paletó nos ombros, desconfortável com a intimidade do momento. Tô com uma pergunta, continuou Juliano, olhando ela de novo. Disse que seu bisavô era Ibrahim Al-Khatib. Disse que ele fugiu da guerra. Sim, sussurrou Nádia. Como? Juliano buscou palavras. Como você acabou aqui, Nádia? Como uma mulher com sua inteligência, domínio de idiomas, coragem, termina limpando bagunça de homens como eu, pelo salário mínimo. Nádia suspirou, olhou luzes da cidade brilhando no horizonte, aquela cidade que prometia sonhos, mas muitas vezes só entregava contas. A história da minha família não é única, Juliano, disse ela, usando o nome dele pela primeira vez. Sou estranho na boca, mas certo. Meu bisavô era erudito na terra dele. Tinha terras, livros, respeito. Mas quando bombas caem, papel queima e respeito não para bala. Fugiram só com roupa do corpo. Nádia pausou, lutando contra nó na garganta. Chegaram aqui sem nada. Título do meu bisavô não valia nada. Num país onde ele não falava a língua. Limpou banheiro, carregou caixa, varreu rua. Meu avô fez o mesmo. Meu pai morreu trabalhando numa construção. Quando eu era criança, não tinha seguro, não teve indenização, só silêncio. Juliano escutava hipnotizado. Era história invisível atrás da cidade que ele achava que dominava. Minha mãe adoeceu há 2 anos, continuou Nádia, voz tremendo. Tratamentos são caros. Eu tava cursando tradução e interpretação na USP, mas tivemos que escolher. Ou pagava livro, ou remédio, ou comida. Não foi escolha difícil. Família vem primeiro. Então larguei faculdade. E peguei trabalho no Grupo Santoro. Turno duplo. Paga a conta, mantém mãe viva. É tudo que importa. Não é, disse Juliano firme. Isso não é tudo que importa. Juliano meteu mão no bolso da calça. Tirou o talão de cheques. Abriu, usando o capô do carro como mesa. Rabiscou cifra. Arrancou o cheque e estendeu para Nádia. Nádia pegou confusa, olhou o valor. E olhos se abriram. Era mais dinheiro que ela ganharia em 10 anos. Para tratamento da mãe em casa, terminar faculdade. Isso é, começou Nádia. Recompensa, disse Juliano rápido. Por salvar minha vida, por salvar empresa. É justo. Pega, vai para casa, cuida da mãe, termina estudo. Esquece que um dia teve que limpar minha sujeira. Nádia olhou o cheque. Papel tremia nas mãos. Era saída fácil. Solução para todos os problemas dela. Podia ir embora agora e nunca olhar para trás. Mas pensou em Ibrahim. Pensou na dignidade com que ele carregava a pobreza. Pensou no que ele diria, se a visse aceitar dinheiro, de homem que horas antes nem sabia nome dela. Devagar, Nádia estendeu mão, e devolveu o cheque para Juliano. Juliano piscou atônito. O que você tá fazendo? Não é suficiente? Posso dobrar. Não é quantidade, Juliano, interrompeu Nádia suave. Não fiz por dinheiro. Não salvei para cobrar recompensa. Fiz porque era certo. Fiz porque meu bisavô me ensinou que se vê injustiça e não faz nada. Virou parte dela. Mas sua mãe, seus estudos, balbuciou Juliano, incapaz de processar alguém rejeitando fortuna. Vou achar um jeito, disse Nádia, queixo erguido. Sempre achamos. Mas não vou pegar seu dinheiro, como se fosse esmola ou pagamento por serviço. Minha dignidade não tá à venda. Juliano olhou ela. E naquele momento o mundo dele terminou de rachar. Percebeu o quanto era pobre de verdade. Tinha prédios, helicóptero, conta na Suíça, mas não tinha fração da integridade que aquela mulher tinha no mindinho. Juliano rasgou o cheque em pedaços.
Deixou o vento levar fragmentos. Tá certa, disse, assentindo. Toda razão. Dinheiro é a única coisa que sei dar, e seria insulto oferecer agora. Endireitou-se, ajustando gravata desfeita. Rosto ganhou expressão nova. Seriedade que não tinha nada a ver com negócio. E tudo a ver com respeito. Nádia, disse formal. Não quero te dar dinheiro. Quero te oferecer trabalho. Nádia olhou receosa. Trabalho? A partir de amanhã, quero te contratar como minha assessora de relações internacionais e consultora cultural. Nádia deu risada incrédula. Como eu ia desempenhar isso? Não tenho diploma, não tenho experiência. Tem algo que nenhum MBA de Harvard ensina, replicou Juliano, apontando o lugar onde levaram Al-Fayed. Tem instinto, tem honra, tem capacidade de ver verdade. Quando todo mundo tá cego pela ambição. E fala idiomas que abrem porta, ou fecham armadilha. Juliano deu passo em direção a ela. A empresa paga seus estudos para formalizar título, horário flexível para cuidar da mãe, e salário de executivo alto nível. Não como dádiva. Porque você vai merecer. Preciso de você, Nádia. Preciso de alguém do meu lado, que não tenha medo de me dizer verdade. Mesmo que doa. Preciso de alguém que me lembre que não sou Deus, sou homem que pode errar. Nádia estudou ele. Procurou mentira, armadilha, arrogância. Mas só viu o homem que acabará de acordar, de longo sonho de soberba, e pedia ajuda para não voltar a dormir. Assessora de Relações Internacionais? Perguntou Nádia, testando palavras. E minha mão direita, acrescentou Juliano. Demito minha equipe de assessores amanhã. Eram inúteis que só aplaudiam. Quero me cercar de gente de verdade. Nádia pensou na mãe, pensou em Ibrahim, pensou nos anos de silêncio, de invisibilidade. E percebeu que Ibrahim não ia querer que ela fosse mártir. Ia querer que ocupasse o lugar que era dela por direito. Aceito, disse Nádia. Com uma condição. O que for, que me respeite. E nunca mais me cale quando eu tiver algo a dizer. Juliano sorriu, sorriso genuíno, cansado, mas real. Primeiro que Nádia via. Ah, sim. Fui idiota até agora. Minhas desculpas chegam tarde. Lamento de verdade. Com essa experiência quase morte, percebi o quanto estava errado. Talvez não perca o lado idiota da noite pro dia. Mas vou me esforçar para ser pessoa melhor. Não digo que vire anjo com todo mundo. Mas com você, pessoa a quem devo a vida. Vou tratar como rainha da Arábia. Nádia sorriu. Definitivamente ele era excêntrico. Mas não era mal. Trabalho assim, estudos, tudo. Era grande oportunidade. Então aceito. Se me arrepender depois, ainda posso pegar o cheque. Juliano riu. Vamos, Nádia. Vitor leva a gente pra casa. Amanhã tem muito trabalho. Tem império pra limpar. E não tô falando dos pisos. 3 meses depois, sol da tarde banhava antigo cemitério da cidade, com luz dourada e quente. Lugar tranquilo, longe do barulho dos arranha-céus e sirenes. Nádia caminhava pelo corredor de cascalho, vestindo terno sob medida azul marinho, que caía perfeito nela. Nas mãos, buquê de jasmins frescos. Parou diante de lápide simples de pedra cinza, letras gastas pelo tempo, mas nome ainda claro, Ibrahim Al-Khatib. Nádia ajoelhou, colocou flores com cuidado, tocou pedra fria com dedos. Oi, Gido, sussurrou Nádia. Desculpa não ter vindo antes. Tava ocupada, muito ocupada. Sorriu lembrando últimas semanas, reuniões, viagens. Cara de surpresa dos executivos. Quando a ex-faxineira corrigia a tradução, ou apontava falha cultural nas propostas. Juliano cumprir a palavra? Não fora fácil. Teve que estudar dobro, trabalhar triplo, aguentar olhar de inveja. Mas toda noite chegava em casa, e via a mãe recebendo o melhor tratamento médico, tranquila, sem medo do futuro. Tinha razão, Gido, disse Nádia, lágrimas brilhando nos olhos. O idioma é chave, mas não só do conhecimento, é chave da dignidade. Vento moveu folhas das árvores, criando sussurro que parecia a resposta. Salvei um homem, Gido, um homem que estava perdido no próprio castelo. E acho que ele também me salvou. Me deu chance de mostrar que seu sangue, nosso sangue, não é invisível. Nádia se levantou, alisando saia. Sentia-se forte, completa. À distância, perto da entrada do cemitério, carro preto esperava. Juliano estava apoiado na porta, olhando o relógio sem impaciência. Quando viu Nádia se levantar, fez gesto de saudação com mão. Nádia olhou tumba uma última vez. Shukran, sussurrou. Obrigada pela herança.
Não foi ouro nem terra. Foi algo melhor. Foi minha voz. Nádia virou e caminhou em direção ao carro. A Juliano, ao futuro. Passos ecoavam firmes no cascalho. Já não andava na ponta dos pés para não fazer barulho. Agora cada passo deixava marca. Ibrahim Al-Khatib descansava em paz, sabendo que a bisneta dele, a menina que ouvia histórias no tapete gasto, finalmente aprenderá a rugir. Às vezes, as lições mais importantes vêm de quem o mundo insiste em ignorar. Se essa história te emocionou, se sentiu o poder da dignidade diante da arrogância, não esquece de curtir, se inscrever para mais histórias que tocam a alma, e nos vemos na próxima. Se essa história tocou seu coração, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixa nos comentários qual parte mais te emocionou, e de que cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante pra gente. E se você tem história de família escolhida para compartilhar, adoraríamos ler nos comentários. Até a próxima história!